E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Hoje vamos tratar do seguinte tema. Um elemento fundamental da cultura moderna, pelo menos desde o início do século XIX, ou mais ou menos metade do século XVIII, é a ideia de que a sociedade moderna, a sociedade democrática, leiga, baseada na liberdade de opinião e nos direitos humanos, seria fomentada, sobretudo, pelo progresso da ciência e da tecnologia. Essa é uma ideia absolutamente fundamental da modernidade. Quer dizer, ciência, tecnologia, liberdade, direitos humanos, democracia são um complexo, né, onde esses vários elementos concorrem para o progresso do conjunto. No entanto, é preciso ser muito imbecil para acreditar que qualquer tecnologia possa democratizar o que quer que seja. Porque quando dizem assim, a ciência e a tecnologia aumentam o poder do homem sobre a natureza, bom, que homem é esse? Quais homens? Todos os homens? A tecnologia e a ciência aumentam automaticamente o poder de uns homens sobre os outros. E os homens que têm poder sobre os outros, evidentemente, também têm algum poder aumentado sobre a natureza, mas é muito modesto. Quer dizer, o aumento do poder do homem sobre a natureza é realmente modesto. Vocês viram que com todo este bafafá que o pessoal da NASA faz, eles não conseguiram instalar ninguém, nem sequer na Lua, quanto mais em Marte, em Vênus, etc. O fato é o seguinte, nós não saímos ainda da esfera terrestre. Quando você pensa, por exemplo, os problemas sociais, a fome, desamparo, violência, etc., que progresso nós fizemos nisso aí? Praticamente nenhum. A miséria aumenta junto com o progresso. Mesmo porque a tecnologia cria novas formas de privação. Todo equipamento novo que você coloca no mercado vai criar a privação deste equipamento. Por exemplo, se você for ver no interior da África, quantos tem computador, internet, etc. Antes não precisava disso. Antes você dava umas bananas para o cara, estava resolvido o problema, já comi e estou bem. Hoje não, ele precisa de algo mais. Ou seja, a tecnologia aumenta as necessidades. Claro que ela resolve alguns problemas também, mas a necessidade aumenta de uma maneira exponencial. Não há comparação entre as duas coisas. Ademais, o progresso da tecnologia aumenta os meios da criminalidade, tornando a sociedade, quer dizer, não, a tecnologia aumenta o controle social. Não, o que a tecnologia aumenta é o monopólio estatal do crime, quer dizer, o Estado pode fazer mais crimes. E as grandes gangues ligadas ao Estado têm um poder praticamente ilimitado. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Claro que eles se instalam, vamos dizer, preferem se instalar com a América Latina por uma mera questão de facilidade imediata. Não é isso? Mas, quando você vê o que é a Europa hoje, a Europa é assim, é uma extensão da Rússia. A Europa inteirinha está à mercê da Rússia. A Rússia que fornece o gás que movimenta toda a Europa. Se o Putin quiser destruir toda a Europa, é só fechar o gás, acabou. A Europa tem meios de resistir a isso, não tem nada. Então, mas são países do primeiro mundo que estão no progresso. Assim, na mesma medida são países dependentes, muito mais dependentes do que qualquer país do terceiro mundo foi dependente do antigo imperialismo. Então, todas essas coisas, todas essas noções como progresso, são sempre ambíguas. Uma coisa progride enquanto a outra se estraga. Não é isso? Não existe esse negócio por a teoria de ciclos. Ela é absurda, toda a teoria de ciclos do René Guénon, ela é inteiramente absurda, porque ela acredita num ciclo linear. Os ciclos vão todos indo na mesma direção. Isso não existe. Quando uma coisa está indo numa direção, outra está indo em outra direção. Se você pensar, por exemplo, a expansão do cristianismo no Ocidente, à medida que expandiu o cristianismo, expandiu também as heresias, meu Deus do céu.
nos mesmos lugares onde elas nasceram. Existe o livro do Friedrich Heer, esse é um tremendo historiador, chama História Intelectual da Europa, e ele mostra o seguinte: as heresias cresciam junto com o cristianismo. Agora, a história oficial presta atenção numa parte que lhe chama mais a atenção. Então, não há uma distorção proposital. Não estou dizendo que os historiadores são desonestos, e também não acredito na história, que a história, os vencedores escrevem a história. Claro que não. Nós mesmo vimos no Brasil, quem escreveu a história do movimento 64? Os perdedores. Quem perdeu usou a história como instrumento de vingança e de retomada do poder. Então a história escrita pelos vencedores é falso. Tudo no mundo é dialético, tudo vai em dois ou mais sentidos ao mesmo tempo. Isso é regra áurea. Não existe movimento linear na história, nunca existiu. Mesmo que o movimento opositivo seja pequeno, não é suficiente para barrar o movimento dominante, ele está lá de qualquer modo. E se ele não é dominante hoje, ele pode ser dominante amanhã. Se você chegasse, vamos dizer, para o Papa, né, no século XVI, que era o Renascimento, o Papa estava no auge do seu poder, porque o pessoal pensa que o auge do poder da igreja foi a Idade Média, foi nada, foi o Renascimento. Chegasse para o Papa no Renascimento, quando ele achava que ia controlar a Europa inteira, porque ele tinha conseguido dominar todas as universidades, pelo menos as principais, e dissesse: olha, daqui 4 séculos, meu filho, a sua igreja vai estar acabada, vai ter lá um cara que você nem sabe se é Papa ou não é mais, todo mundo vai ter abandonado o catolicismo e vocês vão estar pedindo esmola. Ele não ia acreditar, evidentemente, porque estavam interpretando o futuro à luz do passado recente. Todo mundo faz isso. Você vê onde as coisas têm ido nos últimos 3 anos, 4 anos, 50 anos, e acha que a coisa vai continuar nessa direção. Nunca é assim, nunca. Né? Como é que eu sei isso? Muito bem. Eu, mais de 20 anos, 30 anos atrás, comecei a colocar para mim os problemas fundamentais da ciência política. Então, a ciência política é um dos instrumentos básicos de outra ciência, que é a história. Se você não tem os instrumentos da ciência política, você não consegue entender o movimento histórico. Você pode coletar documentos, você pode captar certas constantes, etc. Mas, se você não colocou os problemas fundamentais da ciência política, você realmente não entende o movimento do poder. E, evidentemente, o poder é o fenômeno central da história. Né? O fenômeno central da história é o aumento do poder. Não só o aumento global do poder da humanidade, entre aspas, sobre o meio ambiente físico, mas, sobretudo, o aumento do poder de uns homens sobre os outros. Então, o conceito central da história é o conceito do poder. Isso não só na política, na economia, na sociologia, na estrutura familiar, etc, etc, etc. Né? O que é a estrutura familiar? A pergunta é: quem manda nessa coisa? Né? Durante muito tempo, vamos dizer, os homens, os pais mandavam, depois o negócio virou, e hoje quem manda são os filhos pequenos. Né? Cala a boca dos pais e pode mandar o pai para a cadeia, qualquer coisa. Eu conheci um sujeito que foi exilado do Brasil no tempo dos militares, e ele foi parar na Suécia. Né? Lá na Suécia deram tudo para ele: aposentadoria, carro, casa, educação para as crianças, tudo. Estava maravilha. Ele não aguentou. Daí ele voltou. Chamava o seu Antônio. Eu um dia encontrei com ele e falei: ô, senhor Antônio, o senhor voltou, o senhor está doido. Os caras aqui podem prender o senhor, né? Ele disse: não, eu prefiro antes os militares do que a Suécia. Eu disse: por quê? Lá na Suécia eu estou vendo televisão, vem o meu neto e muda o canal. E se eu mudar de novo, ele vai na delegacia e eu posso ser preso por isso. Eu não quero viver num lugar assim. Então você veja, o eixo do poder na família mudou extraordinariamente. O garoto de 7 anos manda no voo. Então, tudo no mundo é assim. Nada continua necessariamente indo na mesma direção em que estava indo. A cada momento você tem que averiguar quais são os conflitos entre correntes causais simultâneas. A história é feita desses conflitos e nunca para. Então, o problema central da ciência política, evidentemente, é o problema do poder. Mas a ciência política que se estuda nas universidades, ela vem de 2 tradições. Por um lado, ela vem de uma tradição anglo-saxônica, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E a ciência política anglo-saxônica foi feita para descrever o mecanismo da democracia moderna no meio anglo-saxônico.
Então qual é o problema? Partidos políticos, opinião pública, meios de propaganda, legislação eleitoral, quem sobe, quem desce, isso é que eles estudam, né? Com uma minúcia extraordinária. E a outra corrente que influenciou o Brasil é a corrente marxista. O que vamos dizer, define a corrente marxista é eminentemente a sua falta de problemas, porque o essencial ali já está resolvido, você já sabe para onde a história está indo. Então você já resolveu o problema, agora só falta, quer dizer, florear um pouco, enfeitar um pouco, mas tudo vai ser variações em torno da luta de classes, não é isso? Então são essas as duas correntes que influenciaram a nossa tradição historiográfica e a nossa tradição em ciência política. Então, claro que a nossa história e a nossa ciência política não serve para ajudar você a entender nada. Por exemplo, você vê que eu há 25 anos estou falando de um treco chamado Foro de São Paulo. Eu expliquei com base nas atas do Foro de São Paulo e com outros documentos que eu colhi na casa do Zé Carlos Graça Wagner, já falecido, né? Eu expliquei tudo que o Foro de São Paulo ia fazer. Como o Foro de São Paulo ia dominar a América Latina a partir da Venezuela, de Cuba. Não, a partir do Brasil. Eu expliquei isso. Eu disse, olha, o movimento comunista, ele está falido. Ele faliu na União Soviética, né? E isso significa o seguinte, acabou o dinheiro soviético, meu filho. O ouro de Moscou acabou. Então precisa sair dinheiro de algum lugar. De onde vai sair? Claro que tem os contribuintes internacionais, tem o Jorge Soros, tem esse banco, mas não pode continuar assim. Eles também têm outras coisas para financiar, além do movimento comunista. Então tem que ter uma fonte local de fornecimento de dinheiro. Qual será? Será o Brasil. O Brasil é o país que na América Latina tem melhores perspectivas econômicas. O capitalismo brasileiro está em franco progresso e vai progredir mais ainda durante o governo esquerdista daqui, como de fato aconteceu. Ninguém pode negar que o período Lula foi um período de progresso extraordinário. Se não tem progresso, tem dinheiro para roubar, então a quadrilha de ladrões vai para a falência junto com o país. Eu disse tudo isso, meu Deus do céu, mais de 25 anos atrás. Expliquei isso para militares, para jornalistas, para intelectuais, etc. Foi como falar com um porco espinho surdo. Mesma coisa. Não é isso? Então, da onde vinha a diferença de perspectiva entre eu e os outros camaradas? Todos eles tinham sido formados nessas duas tradições de ciência política. E eu tinha sido formado numa tradição que eu mesmo inventei. Vocês pegam lá a minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais, e ali está a base, né, da minha ciência política. Essa base chama-se o poder. Então, em primeiro lugar, antes de você começar a tentar estudar as expressões mais elevadas, mais abstratas, mais genéricas, né, e mais regulamentadas do poder, você tem que estudar o poder na sua origem, na sua base. Por que existe o poder? Existe o poder porque uma pessoa é mais forte que a outra. Não é isso? Uma pessoa mais forte psicologicamente, mais forte emocionalmente, mais forte psicologicamente. Existe uma diferença de poder. Então, essa aí foi a primeira constatação que eu fiz mais de 30 anos atrás. O Benedetto Croce dizia que a história é a história da liberdade. Quer dizer, estamos indo de cada vez menos tirania para cada vez mais liberdade. Eu falei, mas que baita mentira, puta vida. Você acha que Gengis Khan, Attila Uno conseguiriam inventar o que o Hitler, o Stalin, o Mao Tse Tung fizeram, mas nem pensavam, eles acharam isso horrível. Júlio César, se você oferecesse para ele, olha, nós vamos dar aqui meios para você ouvir as conversas dentro da casa dos seus inimigos, ele ia recusar, ele ia achar imoral. Então o poder aumentou. Daí eu li o livro do Bertrand de Juvenel, do Poder, História Natural do Seu Crescimento, e tive que dar razão para ele, que ele disse, aconteça o que acontecer, o poder do Estado aumenta. Eu falei, e alright, é assim mesmo. Então, por que exatamente que isso acontece? Daí eu pensei no conceito, criar um conceito descritivo para isso, chama-se meios de ação. Porque o que você não tem meios de fazer, você não faz.
Se você não tem perna, você não anda, não é isso? E assim por diante. Então, os meios de ação colocados à disposição dos agentes políticos, econômicos, culturais, aumentaram formidavelmente. Quando você vê as grandes ditaduras da primeira metade do século XX, nazismo e comunismo, como é que elas se implantaram? Através de um treco chamado rádio. Né? Antes era impossível. Quer dizer, Napoleão Bonaparte não tinha 1/1000 do poder que Hitler e Stalin tinham. Por quê? Porque eles tinham o rádio, meu Deus do céu. E o rádio significava uma espécie de onipresença. Eles falavam para todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém antes na história teve essa moleza. Ninguém. Napoleão Bonaparte não teve, Átila Ouro não teve, Júlio César não teve. Né? Então, isso quer dizer que antigamente as ordens tinham que ser transmitidas ou pessoalmente ou por um mensageiro que podia levar meses para chegar a seu destinatário. Quando o pessoal fala, não, o Papa dominava a Europa, eu digo, o Papa dominava a Europa? O Papa fizesse um decreto qualquer, quanto tempo levava o decreto para chegar nos seus destinatários? Meses! E, além disso, o emissário podia ser assaltado na estrada, as estradas eram perigosíssimas, tinha assalto toda hora. Quer dizer, a possibilidade da ordem chegar ao seu destinatário sem problemas era mínima. Então isso quer dizer, o Papa mandava ali, sei lá, na cidade de Roma, ali tudo, ele falava, reunia o povão na praça, falava, todo mundo entendeu. Mas para chegar no resto, para chegar, sei lá, na Inglaterra, na França, na Espanha, era um problema. Então ninguém tinha um poder como veio aparecer no século XX, graças ao rádio e depois a outros meios. Hoje, né, nós temos um negócio da simultaneidade. Está aí o Verdevaldo que não nos deixa mentir. Né? O Verdevaldo faz o que quiser, porque ele tem os meios técnicos para fazer isso. O Jorge Soros faz o que quiser, porque ele tem os meios técnicos para fazer. Não é tanto um problema de dinheiro, gente. Se o sujeito tiver os meios técnicos, ele não precisa mais de dinheiro. O dinheiro aparece. Então, o meio de ação é o conceito fundamental. Eu nunca vi isso levado realmente em conta. Se você estuda Karl Marx, que é um autor que diz que é materialista, eu não vejo ele estudar nada sobre os meios de ação. Por exemplo, ele nunca parou para pensar assim, que meios de ação eu tenho para implantar as minhas ideias no movimento comunista, no movimento dos operários. Vai ser difícil, eu vou ter que fazer tudo pessoalmente, vai levar um tempão, tanto que o negócio só pegou depois da morte de Karl Marx. Né? Se já tivesse os meios, tivesse o rádio, por exemplo, 3 meses estava resolvido o problema. Né? Então, poder é meio de ação. Você tem que ter algum meio de ação. Então, daí que eu fiz a famosa divisão. Essa foi baseada na teoria hindu das castas. Né? Você tem basicamente 3 meios de ação. Você convence o sujeito a fazer alguma coisa, quer dizer, você fala com ele. Né? Ou você coloca uma ameaça para ele, ameaça de trazer um dano, ou você lhe promete uma vantagem. São os 3 meios que você tem de fazer uma pessoa fazer o que você quer. Só existem esses 3 meios. Não existe mais nenhum. Não é isso? O próprio Deus, né, usa esses 3 meios. Né? Quer dizer, ele não salta por cima desses meios. Você pensa bem, a mensagem divina, como é que ela se propaga pelo mundo? Está cheio de padre, de pastor, né? Tem uma rede de agentes humanos do qual Deus se serve para ensinar os outros. Claro que se ele quisesse fazer com que a mensagem dele entrasse automaticamente na orelha de todo mundo, sem intermediários humanos, eu acho que ele poderia fazer isso, mas isso implicaria a destruição da estrutura da vida terrestre. E ele não quer isso ainda. No juízo final ele vai fazer isso, ele vai falar para todo mundo ao mesmo tempo. E todo mundo vai ter que ouvir. Fala, bom, mas isso aí destrói a própria existência histórica humana. E ele não quis fazer isso. Então, dentro do tempo histórico, até o próprio Deus precisa dessa rede de meios, dividida sobretudo nesses 3 meios de ação, que corresponde ao que os hindus chamavam a casta brahmana, a casta vaishya, kshatriya e a casta vaishya, que são então os intelectuais, os sacerdotes, os guerreiros e os comerciantes. Pensa bem, não há outro meio de ação, só tem esses. Claro que esses são enormemente complicados, por exemplo, se você pegar a casta Brahma, o correspondente à casta Brahma,
Isso aí vai desde os maiores gênios da humanidade, tá certo? Até o propagandista do PT, até o cabo eleitoral do PT. Tudo isso aí é uma ação de tipo intelectual. Nesse sentido, o Antônio Gramsci tinha razão de chamar de intelectual qualquer um que pode trabalhar na propaganda da causa revolucionária. O sujeito que prega, né, cartazinho convocando para uma greve, a ação dele é o quê? É intelectual. Não é isso? Ele está tentando influenciar as pessoas. Ele não tem meios de ameaçar e nem de prometer benefícios. Não é isso? Mas ele pode falar com as pessoas, ele pode transmitir as suas ideias. É claro que esse modo de ação é muito importante, só que por natureza ele é o menos pessoal dos poderes, porque ele leva tempo para ele se disseminar. Então, em geral, você vê o poder intelectual atuando depois da morte do seu portador. Eu dei o exemplo outro dia, Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo, e a primeira onda de aristotelismo na história foi entre 1200 e 1300. Né? Quer dizer, o homem tinha 1600 anos depois. Né? Então, isso acontece. Né? O próprio Karl Marx, Karl Marx, quando morreu, era um cara importante, era relativamente importante, mas não tão importante quanto ele viria a se tornar no século XX, bem depois da sua morte. E assim por diante. Né? Os camaradas que criaram o sistema democrático moderno, John Locke e outros, eles na época deles não são ninguém, depois viraram os caras mais importantes. Hoje todo mundo estuda John Locke para entender a democracia. E assim por diante. E o dinheiro, o poder financeiro, pensa bem, ele é um poder? Não, ele não é um poder. Ele é um meio de adquirir poder. Poder mesmo só existe dois. É o poder da inteligência e o poder das armas, o poder de matar. Por quê? Você oferecer vantagens não é necessariamente um poder. Ademais, se você oferece vantagens, é porque você tem recursos. Se você tem recursos, ótimo, é um bom motivo para a gente assaltar você. Em todo assalto de rua, a vítima é mais rica do que o assaltante. Sempre. Então, quer dizer, o dinheiro, a riqueza, é um meio de adquirir um dos dois poderes. Você contrata um monte de intelectuais para falar besteira em seu nome, ou você cria um exército. Não é isso? Isso aí entrou na minha cabeça quando eu li a biografia do santo budista tibetano Milarepa. Milarepa, quando jovem, ele teve um problema com os familiares e ele foi expulso de casa por um tio, que era o chefe da família. E o tio disse: se você tem dinheiro, mova-nos uma guerra. Se não tem, faça-nos uma macumba. O que é macumba? Meios psicológicos. Então, essa é uma atuação típica da influência intelectual, espiritual, como queira chamar. Então, eu falo, é assim, então o dinheiro serve para te dar um desses dois meios. Então, na verdade, só existem dois meios. O dinheiro em si não representa poder, você tem que entender isso aí. Quando a pessoa está tão... Veja, quem anda com falta de dinheiro atribui poderes mágicos ao dinheiro. E acha que quem tem dinheiro pode tudo. Não pode, meu filho. Não pode. Por exemplo, se você vai contratar um monte de intelectuais para dizer besteira em seu nome, eles todos podem enganar você, meu Deus do céu. Eles viram o chefe do negócio e você se ferra. Isso já aconteceu milhares de vezes. Né? Quando eu conheci o Jorge Soros, eu tive essa impressão. Eu perguntei para ele do Foro de São Paulo, ele não sabia o que era, mas fingiu que sabia. E eu falei, esse velho é um bobão. Certamente os intelectuais que ele contrata fazem da cabeça dele o que eles quiserem, eles convencem ele a fazer o que eles querem. Então, o dinheiro dá uma aparência de poder para ele, mas quem está exercendo o poder mesmo são os intelectuais que trabalham para ele. E ele nem vai entender o que eles estão fazendo. Não é isso? Então, só existe, no fundo, dois meios de poder. Você tem um poder material e um poder imaterial. Não é isso? Então, partindo disso aí, nós podemos descrever as situações conforme os meios de atuação material e imaterial à disposição do agente. Não é isso? Se ele tem armas, então ele oprime o outro e pronto, acabou. O outro vai fazer o que ele quiser. Se ele não tem, então ele vai ter que apelar para a macumba. Ou seja, ele vai ter que ter intelectuais e macumbeiros, né, sob o seu domínio, para que façam o que ele quer que faça. Ora, é evidente que você pega como que a esquerda chegou ao poder no Brasil. Por esse meio, ela não tinha armas,
Né? Os militares tinham armas. Né? Mas eles tinham o quê? Milhões de intelectuais. Então eles começaram a fazer a macumba. Como é que faz a macumba? Em primeiro lugar, dominando a linguagem e fazendo todo mundo pensar do jeito que você quer. Pensar do jeito que você quer não é você inocular ideias socialistas na cabeça da pessoa. Não é assim. Não é propaganda socialista, não é propaganda esquerdista, não é. São pequenas mudanças que fazem com que você, sem perceber, sem ser socialista, sem ter nunca pensado nisso, você está contribuindo para que a sociedade vá na direção que eles querem. Então, você veja, esse pessoal comunista, a partir da década de 60, eles se infiltraram em quem? Em clínicas de aconselhamento matrimonial, escolas, revistas, estações de rádio, música popular. E assim foram mudando tudo. Ou seja, você chega naquele ponto em que dizia o Antônio Gramsci, todo mundo é socialista sem saber. Isto é o ideal. É melhor você ter milhares de pessoas que te obedecem sem saber que estão te obedecendo do que você ter uma equipe disciplinada obedecendo conscientemente. É muito melhor. Isto é essência. Nas igrejas também, é claro. Por exemplo, como é que faz? Agora nós vamos aqui fazer um negócio inocente, agora você não reza mais voltado para Deus, você reza voltado para o público. Então você agora é como se fosse um candidato que está fazendo propaganda eleitoral. Você não está rezando para um Deus. Um está falando com o outro está falando com um. Então o cara está lá rezando, eu sou Deus para ele, e ele é o Deus para mim. Isso foi feito com este propósito. No Concílio Vaticano II isso foi feito com esse propósito e funcionou. Todo mundo caiu e falou, o que é que tem? É uma coisa para ampliar, né, a popularidade da igreja. Diminuiu a popularidade, claro que diminuiu. Né? Se é verdade que pelos frutos conhecereis, então é claro que o Concílio Vaticano foi a pior coisa que aconteceu na história da igreja. Mas tem tanta gente achando que ainda é um negócio inocente, porque não entende como funcionam essas coisas, simplesmente não estudaram o mecanismo do poder. Né? E no Brasil, então, aconteceu esta coisa. Este negócio chamado Foro de São Paulo, né? No começo as pessoas não sequer acreditavam que existia. Durante anos tinham que a teoria da conspiração, que eu tinha inventado tudo. Né? E aos poucos, umas pessoinhas demoraram para aprender, mas aprenderam, daí começaram a escrever o negócio e deram isso. Eu e o Olavo de Carvalho. É duro, até o Arruinaldo Azevedo. Eu e o Olavo de Carvalho. Sim, só que você entrou com 8 anos de atraso, pô. Depois de eu te falar muito, no começo você não acreditava. Acabou acreditando e viu que era o quê? Era uma fatia de mercado. Muito bem. Então, as pessoas que realmente podiam agir e podiam fazer alguma coisa, como políticos e militares, e empresários, não ligaram absolutamente. Né? E até hoje você tem militares que se gabam de não me ouvir, como esse seu Mourão. O próprio presidente me pediu para amolecer para o Mourão. Não vou amolecer, não. Porque esse camarada, durante 25 anos, não quis me ouvir e acha que é superior por não me ouvir. Ou seja, para ele é tudo um jogo de prestígio. Eu sou um general, sou um cara importante, não vou prestar atenção nesse Zé Mané. Eu, de fato, eu sou um Zé Mané, só que eu estou dando uma informação importantíssima, que é para a salvação do Brasil. Agora, quando o poder do Foro de São Paulo cresceu ao ponto dele ter roubado 1 trilhão, aí todo mundo fica com medo. E daí eu lembro aquele negócio do livro chinês dos estratagemas, que eu mesmo citei no artigo. Tudo no mundo começa como um germe. O sábio percebe o germe, o outro não, só percebe quando a árvore cresceu. Né? Então, é isso aí, seu Mourão. Continua se fazendo de gostosão, não prestando atenção em mim, você não vai entender para onde as coisas estão indo. Você não tem estudo suficiente para captar uma coisa dessa. E os outros generais, todos vocês não quiseram prestar atenção em mim. Foram avisados em tempo e não quiseram saber. Então, vocês são culpados de a coisa ter chegado a esse ponto. O aviso veio em tempo. Um aviso com toda a explicação, com assim, a descrição meticulosa do plano que o PT ia seguir. É? Isso eu fiz durante anos. Agora vem o outro pessoal me chama de ideólogo. Eu digo, mas isso é ideologia, meu filho? Isso é ciência política. Ideologia é você ter um certo ideal de sociedade e você pregá-lo e você criar
gente para lutar por aquela sociedade. Eu nunca propus sociedade nenhuma, eu não sei nenhuma concepção geral de sociedade melhor, nada, zero. Eu me atenho a pontos determinados, estudo esses pontos. Agora, os caras que não sabem o que é ciência política ficam me chamando de ideólogo, usando isso no sentido pejorativo. Incrível, porque Karl Marx diz assim, toda a cultura é ideologia. Né? E a melhor ideologia é aquela que se assume como ideológica, que é o comunismo. Então, os caras que mais serviram o comunismo usam o termo que entre os comunistas é elogioso, em sentido, agora usa em sentido pejorativo para o quê? Me negar a condição de filósofo, de cientista político, de escritor, etc. Chamar de ideólogo. Outro dia teve um sujeito que disse que eu sou o Rasputin tropical. Hã? Rasputin era um assassino, um conspirador que vivia dentro da família real. Hã? Agora, eu vivo dentro da família presidencial. Eu vi os caras 2 vezes na vida, pô. E estou assassinando alguém, estou fazendo tramas de assassina para matar as pessoas. Então, essas pessoas não são sérias. São apenas meninos raivosos, tá entendendo? Que confundem um xingamento com uma descrição. Agora, hoje, eu ouvi o programa do Políbio Braga contando que a Bandeirantes e a Folha de São Paulo estão divulgando gravações que o Verdevaldo fez de uma conversa entre o ministro Barroso e o Deltan Dallagnol. Conversa que parece ser uma cantada homossexual. E os caras estão divulgando isso. Quer dizer, se isso não é assassinato de reputação ostensiva, não sei o que é. Usando até um recurso homofóbico, mas sabe, existe homofobia do mal, homofobia do bem. Né? Então, chegamos a este ponto. São pessoas que fazem isto, né, que vêm me julgar. Né? Essa diretoria da Folha, o que é essa gente? Esses caras não são nada. E a redação, então, pelo amor de Deus, é um bando de analfabeto. Né? E esses generais todos, não presta atenção nisso aí. Porque eles estão mais interessados no jogo de imagem do que na realidade do que eu estou falando. Eles poderiam ter salvado o Brasil se tivessem me ouvido, meu Deus do céu. Não quiseram. Né? E agora estão mostrando que estão mais interessados na sua imagem. Você está entendendo que o Brasil chegou a esse ponto? Por causa de gente assim. São todos culpados disso. Né? Hoje nós estávamos lembrando como era São Paulo de antigamente, vendo fotos. Quem destruiu São Paulo? O governo militar. Né? Por quê? Botava lá engenheiro militar para cuidar das coisas. Engenheiro militar cria coisa feia para durar um dia e depois jogar fora. Destruíram coisas maravilhosas na cidade, destruíram a aparência da cidade. Para quê? Para facilitar o trânsito. Isso é uma monstruosidade. Nunca podiam ter feito isso. Né? Mas na época, o povo também não liga para a beleza. O brasileiro é um povo dinheirista, ele só pensa em dinheiro. Né? Então ele destrói tudo de bom que ele não construiu e espera ganhar mais dinheiro com isso. É louco, louco. Então o Brasil entrou numa fase de loucura mesmo. Só tem louco no parlamento, só tem louco nas altas forças armadas, só tem louco nas universidades, no meio universitário, só tem louco nas redações. O negócio assim, é muito doido demais. Passou do limite do tolerável. Ou nós vamos acordar agora, quem não está louco? Eu digo, o povão na rua não está louco. O povão que vai nas passeatas, eles sabem exatamente o que está acontecendo. A loucura é na elite, não é no povo. Em 2013, eu já escrevi um artigo, os metidos a líderes, desistam de liderar e sigam o povo, que o povo está sabendo o que está fazendo e vocês não. Até hoje o pessoal não acordou para isso. Este é outro diagnóstico que eu estou fazendo, está na cara. Que o povo nas ruas, se você ouve o que eles estavam gritando, eles sabiam o que estava acontecendo. Os líderes não. Tanto que é o famoso caso do Kim Catacoquinho, reúne 3 milhões de pessoas na rua e pede, espera um pouquinho aí que eu vou para Brasília e já volto. Isso aqui é uma loucura tão grande, quer dizer, uma infantilidade. Então, esses são os líderes que nós estamos criando, quer dizer, a massa está lá precisando, sei lá, de um Lenin, de um Napoleão Bonaparte, parece um Kim Catacoquinho. O que é isto, pô? Né? Então, gente, o destino político do Brasil está condicionado pela burrice, despreparo e vaidade das nossas elites civis e militares. Né? Civis e militares, preste bem atenção. Eu falei 1000 vezes em instituições militares descrevendo tudo que o PT ia fazer.
Alguns entendiam, ficavam preocupados, mas não faziam nada. No dia seguinte esqueciam e iam jogar ping-pong no clube militar. Falei com empresários, né? Falei 1000 vezes no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, mas não adiantou nada. Todo mundo diz, vamos fazer propaganda das ideias liberais. Eu não preciso fazer propaganda das ideias liberais. As ideias liberais são naturais. Se você eliminar o antagonismo, as ideias liberais elas se impõem por si, você não precisa fazer propaganda nenhuma. Você veja, o capitalismo é muito anterior às ideias liberais, meu Deus do céu, ele funcionava sozinho. Né? Sempre funcionou. Então, se você não fizer propaganda de nada e deixar a economia se organizar sozinha, ela vai tomar o lado liberal necessariamente, como sempre aconteceu. Aliás, o próprio Hayek dizia isso. Né? Quer dizer, que chamava ordem espontânea. Existe a ordem espontânea também, nem sempre, mas às vezes existe. Né? Então, ninguém quis prestar atenção no maior problema que o Brasil tinha, que se chama Foro de São Paulo. O maior problema porque nunca existiu uma organização desse tamanho no continente. E já na começo da década de 2000, eu já pensava no seguinte: quanto custa essa brincadeira e quem está pagando? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.